A estrutura de repetição para é uma outra alternativa para trabalharmos com laço dentro de nossos algoritmos. Repare que a sintaxe desse laço é totalmente diferente dos laços anteriores, ou seja, é possível determinar o número de vezes que esse laço será executado, como também o valor do incremento ou decremento, se for o caso. Então a sintaxe é essa: para, variável de controle, de valor inicial até o valor final. Então nesse momento eu tenho condições de saber qual vai ser, né, o intervalo que essa estrutura de repetição vai utilizar. Tá? Passo e o valor do incremento, se for diferente de 1. Se for 1 como valor padrão, tá? Não preciso colocar de forma explícita. Lista de comandos ou lista de instruções que serão repetidas dentro dessa estrutura de repetição. Ok? Observe que o parâmetro passo está envolto entre colchetes. Isso significa que esse parâmetro é opcional. Esse parâmetro apenas se torna necessário se o valor do incremento for diferente de 1, o qual é considerado um valor padrão, como dito anteriormente. Nesse exemplo, utilizamos o laço para com o objetivo de escrever os números ímpares existentes entre o intervalo de 1 a 1000. Perceba que, a cada iteração, a variável que controla o laço é incrementada de 2, permitindo assim pegarmos apenas os números ímpares, visto que nossa variável i, responsável por controlar o laço, nesse exemplo, foi inicializada com o valor 1. Essa estrutura de repetição incorpora nela mesma a inicialização da variável de controle, o incremento e o teste final da variável. A escolha em adotar uma ou outra estrutura de repetição é algo particular de cada programador, levando em consideração o pleno domínio e familiaridade da estrutura de repetição escolhida. Então, aqui no nosso exemplo, para ir de 1 até 1000, então, dentro desse intervalo, para cada iteração, eu vou modificando a variável i com 2. Então, na primeira iteração vale 1, está dentro do intervalo de 1 a 1000? Sim. Aí escrevo aí, 1 é ímpar. Vou fazer outra iteração. Então, i recebe, que eu tenho dentro de i mais 2. Então, 1 mais 2, 3. Escreva 3, é ímpar. Vou lá, mais uma iteração. Ok? Então, 3 mais 2, 5. 5 está entre o intervalo de 1 a 1000, escrevo 5, é ímpar, vou lá, faço mais uma iteração, incremento e assim por diante. Ok? Vou exibir aí todos os números ímpares existentes no intervalo de 1 a 1000. Esse próximo algoritmo lê 5 números inteiros e escreve todos os que forem positivos. A cada iteração, o usuário fornecerá um número inteiro. Vamos esmiuçar o funcionamento desse algoritmo. Então, eu nomeei esse algoritmo de positivos, declarei a variável i e número, ambas do tipo inteiro. Para i de 1 até 5, passo 1. Então, esse passo aqui eu coloquei de forma explícita, mas eu poderia ter omitido. Leio um número, verifico, número é maior que 0, então escrevo esse número, ok? Então, vou fazer isso 5 vezes. Tá? Eventualmente, se você desejar utilizar o laço para, mas desconhece o número de vezes que o laço será executado. Nesse exemplo, apresentamos um case que permite que o algoritmo leia um determinado número n qualquer, o qual será utilizado para limitar o intervalo da estrutura de repetição, que nesse caso será de 1 a n. Vamos entender esse algoritmo. Então, eu posso deixar essa estrutura de repetição para totalmente flexível, usando uma variável aqui que vai determinar um intervalo ou o limite da minha estrutura de repetição. Então, eu declarei duas variáveis, i e n, ambas do tipo inteiro, leio um determinado valor, vamos imaginar aqui 15. Então, para i de 1 até 15, eu vou escrever a variável i, ou seja,
15 vezes. Similar ao conceito de alinhamento de estruturas condicionais, as estruturas de repetição também permitem que realizamos o alinhamento entre elas. Ou seja, a solução algorítmica de muitos problemas exige a implementação de alinhamento de laços. Esse tipo de recurso é considerado comum em algoritmos que manipulam matrizes, ou seja, uma estrutura de repetição para percorrer as linhas e outra para percorrer as colunas de uma determinada matriz. Matriz será um novo tópico a ser estudado na próxima aula. Temos aqui algumas referências consideradas básicas que utilizamos na elaboração desse conteúdo e algumas referências complementares. Até mais.